Bom, gente, que o Espírito Santo fale conosco aqui, Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25. Eu me coloco nas mãos do Senhor aqui para que eu possa acrescentar alguma coisa à sua vida, a nível de batalha espiritual. Tivemos um dia muito lindo lá na sede campestre, foi uma alegria, porque muitas pessoas estavam dentro de casa esse tempo todo, e devido a tantas más notícias, fica um peso na casa da gente, um peso na vida da gente, um peso, um negócio assim. E hoje, quando eu vi ali na sede campestre aquela quantidade de crianças pulando, saltando, futebol e piscina, eu fiquei pedindo a Deus que abençoasse os dizimistas, abençoasse os ofertantes, abençoasse cada vez mais a igreja, para que nós tenhamos muitas vitórias na vida. E fiquei ali regozijante, fiquei lá até, me parece que é 2h30, né? Uma coisa assim, 3 horas da tarde, e vim para casa. Então eu quero ser boca de Deus para a sua vida, para que aconteça uma mudança na sua vida. Vamos lá. Percorria Jesus toda a Galileia. Jesus, ele não parou de trabalhar. A história conta que José era mais idoso do que Maria. Ele já era mais velho. São José, chamado São José, marido de Maria, e ela era uma jovem, Santa Maria, uma jovem. E José teve filhos e filhas, segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus, e Jesus era o primogênito e unigênito. Primogênito é o filho homem que nasce primeiro. Então, o filho homem que nasce primeiro é chamado na Bíblia de primogênito, primeiro filho homem. E esse filho homem primogênito, ele tem uma responsabilidade de substituir o pai. Quando o filho primogênito não cumpre, aí pode ser até a irmã. Quando falha o primogênito, Deus levanta o mais novo, que é o caso de José, é o caso de Gideão, e é o caso de Davi, que eram mais jovens, não eram primogênitos, mas eles eram pessoas compromissadas com Deus. Por exemplo, na minha casa eu não era o primogênito, não sou, mas eu me tornei, porque na verdade eu não fui nem o primeiro a me converter totalmente na família. Na verdade foi o meu irmão Tarcísio, que foi na igreja Peniel, que tinha na rua Rio de Janeiro, esquina com Rua Tupinambás. Ele foi lá, aceitou a Cristo, Tarcísio, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele chegou em casa, nós somos muitos homens e irmãos, né? 10 irmãos, tudo homem, e numa escadinha, e meu irmão Tarcísio chegou em casa e falou: gente, com meus irmãos, gente, eu fui numa igreja evangélica, igreja dos crentes, e eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus. Para que ele falou isso? Os meus irmãos pegaram ele de zombaria, e a casa estava cheia, e meus irmãos tocando violão, com os amigos, e agora vai ser crente, e agora vai ser Bíblia, e pegaram ele de zombaria. Nunca mais ele foi na igreja. Então, como ele não ficou firme, Deus me chamou, e eu entreguei minha vida nas mãos de Jesus. Então eu me tornei, fui o primeiro na família a me converter. Então aí eu comecei a pregar, e eu não retrocedi. Eu aguentei as zombarias, eu aguentei as piadas, que meus irmãos eram donos de bares, donos de pizzarias, então eles bebiam muito, e passavam muita bebida na minha cara, cerveja, uísque, vodka. Então eles brincavam muito. Quando eu ia para a igreja,
Eu sou o número 8, o irmão número... Então tinha 7 irmãos mais velhos do que eu. Então era piada, eles ficavam tocando violão, cantando, por causa dos bares. E aí quando eu ia para a igreja, como muitos de vocês vieram aqui hoje, né, deixa um amigo, alguém fazendo piadas na escola. Quando eu vinha para a igreja, não para Getsemane, eu ia para a igreja, eles ficavam zombando de mim, eu jovem. Ei, vai levar dinheiro para o pastor. Ei, passava uma garota bonita. Aí eles falavam assim: olha lá, Jorginho, olha lá, Jorge, você não pode, né? Você é crente, né? Você é crente. Então era essa pressão que vocês aguentam. Eu aguentava. Ô mãe, passa uma camisa para mim, pede a mulher do pastor. Você não deu dinheiro nem lá? Você não deu dinheiro na igreja? Que ela ficava com raiva de mim, não era evangélica, né? Não era. Eu lá em casa falava: mãe, o que tem para comer? Ela falava: vai comer na casa do pastor. Tudo era o pastor, tudo. Então eu aguentei a pressão. Certamente tem alguém aqui que está sendo pressionado. Se você aguentar a pressão, você se torna primogênito. O que acontece com o primogênito? É outra pregação. Você pode pegar ali o livro, um livrinho sobre unção de primogenitura. Se você puder escrever, você que está assistindo pela televisão, unção de primogenitura. Dos meus 260 livros, é um dos melhores livros meus. Porque Deus abençoa o primogênito. Você se torna uma pessoa próspera se você aceitar ser o líder da sua família. Eu vou repetir isso aqui. Mesmo você sendo o caçula, você sendo a pessoa mais pobre da família, sendo a pessoa mais inculta, pode ser homem ou mulher, não importa. Em nome de Jesus Cristo, você recebe uma unção. Chama-se unção de primogenitura. Deus, quando eu aceitei isso, Deus me tornou o líder da família, sendo eu o 8º filho, tá? Eu me tornei o líder. Você vai ver isso na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando Deus chama o mais velho e ele não aceita. Então Jesus, além de ser o primogênito, ele é o único que era unigênito. Então Jesus tinha os 2 nomes: primogênito, o primeiro filho de José e de Maria, e também unigênito, porque ele nasceu de Deus. Eu nasci de um relacionamento, meu pai com a minha mãe. Todos nós nascemos de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Jesus não, ele nasceu pelo Espírito Santo de Deus. Uma virgem conceberá 700 anos antes de Jesus nascer e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Está lá em Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, verso 6. Ele será aquele que vai trazer a luz. Por isso que João, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 9:6. Então Jesus, logo após a morte do pai dele, José, ele assumiu a posição de primogênito. Trabalhava na marcenaria, trabalhava na carpintaria, né? Trabalhava. Ele sempre trabalhou. Por isso que Deus, na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Deus só chamou pessoas que trabalham. Deus não chama nenhuma pessoa desocupada. Pessoas desocupadas, elas causam problema para Deus. Deus chama pessoas ocupadas. Esta semana o pastor Rachid veio eu falando com uma pessoa, que ele falou, ele pedindo dinheiro, ele querendo encostar, né, procurando um barranco para encostar. Eu falei: rapaz, você tem que trabalhar. Ele falou: não, meu negócio é o altar. Eu falei: não existe isso na Bíblia. Na Bíblia não tem negócio de altar, não. Para você poder trabalhar, você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. E a igreja só vai sustentar você à medida que aumentar o número de membros e que você estiver trabalhando. Não é a igreja ter 30 pessoas e você ficar à toa lá, o dia inteiro dormindo, assistindo Vale a Pena ver de novo, e já querer tempo integral.
Eu contando para ele, na vista do Rachid, eu falando com uma pessoa. E eu falei, na Bíblia, Deus só chama pessoas ocupadas. Jesus Cristo pregando, ele falou assim: o meu Pai trabalha e eu trabalho. Jesus trabalhava. Eu sou pastor, eu trabalho muito, gente. Eu trabalho muito. Eu me dedico, eu sou apaixonado pelo ministério. E eu só parei de trabalhar secularmente quando eu me aposentei. Desde 7 anos de idade eu comecei a ser trabalhador. Eu aprendi a trabalhar. Trabalhar, é dar o duro. Então Jesus Cristo trabalhava, percorria, olha que coisa séria, está aí no texto, olha, percorria toda a Galileia, a pé, andando a pé, pregando o evangelho, porque de 30 anos em diante, Geraldo, ele teve que começar a pregar, porque a casa de Jesus começou a ser invadida, logo após o batismo de Jesus. Por isso que é legal você ir em Jerusalém, em Israel, você vai ver a vila que Jesus morava, é uma vila, Cafarnaum, a cidade do profeta Naum, Cafar, casa do profeta Naum, e ali a gente mostra, e tudo era pedra, trabalhar, o mar da Galileia está do lado, e muito trabalho, e Jesus trabalhava muito. Quando alguém chega assim, pastor Jorge, Deus está me chamando para o ministério. Por que Deus está chamando para o ministério? Porque eu tentei ter uma oficina, não deu certo. Eu tentei ter uma farmácia, não deu certo. Eu tentei ter um salão de beleza, não deu certo. Eu tentei concurso público, não deu certo. Então acho que Deus está me chamando. Não existe na Bíblia pessoas derrotadas sendo chamadas para o ministério. Eu estou falando é a palavra de Deus, estou dando uma orientação para vocês. Não existe na Bíblia. Você tem que trabalhar, tem que ter esforço, você tem que ser uma pessoa que trabalha, que levanta cedo, que o que você faz, não importa se é faxineiro, se é vendedor, se é camelô no sinal, não é isso o problema de Deus. O negócio é você trabalhar, é em casa você trabalhar, é você ser uma pessoa esforçada, seja mulher ou homem. Deus te honra. E Jesus trabalhava muito. Só que você vai ver textos na Bíblia que quando ele foi identificado, quando ele foi naquele casamento lá naquela cidade, em Caná da Galileia, e acabou o vinho, e a mãe de Jesus, que ele já tinha feito milagres em casa, ela sabia que ele era o Messias. Ela sabia que ele não era fruto de uma relação sexual com José. Tanto que quando ela fala com José que ela estava grávida, ela falou: um anjo apareceu e disse que eu iria ser a mãe do Salvador. José, que era noivo dela, saiu fora. Ele falou: eu estou fora, eu não acredito nisso. Foi preciso que o anjo falasse com ele. O que nela é gerado é obra do Espírito Santo. É por isso que nós não adoramos santos, porque eles são pessoas iguais a nós. E nenhum santo, nem São José, nem São Pedro, nem São Judas Tadeu, nenhum chamou adoração para si. Nenhum. Por isso que aqui não tem imagem de escultura. Por isso que quando uma pessoa se converte, a primeira coisa que ela faz é tirar o santo do altar, porque só tem um que é santo. Eu não, nós todos temos pecados. Só tem um que o demônio treme quando vê o seu nome, ouve o seu nome, é Jesus Cristo. Por isso que ele diz que ele é o caminho. Então é importante você, eu tenho medo, eu ganhei uma imagem. Não precisa ter isso não, isso não existe. Não existe na Bíblia, é uma forma demoníaca. Então quando Jesus transformou a água em vinho, João capítulo 2, depois você lê, ele estava lá com a mãe, com os discípulos e com seus irmãos e irmãs. Está em João capítulo 2, está na Bíblia. Eu não estou inventando a Bíblia, qualquer Bíblia, está lá. Não são os apóstolos, não. Ele estava ali sem apóstolos, discípulos, pessoas que andavam com ele. Ele, sua família e os apóstolos. Então, os apóstolos não eram irmãos. Está explícito aí em João capítulo 2.
Quando transforma a água em vinho, quando nós vamos lá em Caná da Galileia, uma vila, a notícia espalhou de que ele transformara a água em vinho. A partir daquele dia, e logo depois, e logo veio o batismo, e João, que toda a cidade ia ouvi-lo, João Batista, João o batizador. A palavra batista significa batizador, por isso que a igreja batista, igreja dos batizados, dos batizandos, dos batizadores, por isso que a igreja batista, igreja presbiteriana, igreja que é dirigida pelos presbíteros e não só por um pastor. Quem dá o nome às denominações são as próprias pessoas dão o nome. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, e João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus não consegue mais ficar em casa, porque as pessoas começam a ir lá, e vão lá, e ele começa a realizar a cura, e eles arrebentam o telhado da casa, lá em Cafarnaum. Quando você for comigo lá, no ano que vem, você vai ter essa vacina, já esse demônio já terá ido embora, né? Tem 150 irmãos que já pagaram, e nós estamos esperando só ter a vacina, o sinal verde para nós irmos. Eles estão firmes aí, mas já vamos ter uma caravana, outra, breve você se informe com o Luim. Aí as pessoas começaram a procurar Jesus. Quais pessoas? Olha, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, ele ensinava a verdade, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos. Preste atenção no que eu estou dizendo. Antes de Jesus, o demônio sapateava nessa terra, irmãos. Antes de demônio, é igualzinho centro de macumba. Eu vou falar isso com respeito e não com zombaria. Eu vou dizer para vocês aqui que estão me assistindo pela televisão, antes de Jesus, o demônio mandava e desmandava, igualzinho no centro de macumba. Eu quero cachaça, eles põem cachaça. Eu quero vela preta, põe vela. Eu quero vela vermelha. Aqui, se o demônio manifestar, ele não pede nada, e se pedir não leva. Aqui ele é mandado embora. Ele é expulso. Porque Jesus não mandou a gente conversar com o demônio, ele mandou expulsar o demônio. Ele mandou mandar embora o demônio. Então, lá Jesus pregando o evangelho do reino, o reino de Deus. Gente, nós estamos de passagem aqui, gente. Isso aqui não pode ser ponto final, onde morrem crianças queimadas porque a mãe foi para um baile. Esta semana agora no jornal, é impossível que somente eu li, é impossível o jornal que eu escrevo. Eu li e falei, não pode. Uma garota de 13 anos matou o próprio pai. Por que ela matou o próprio pai? Porque ela apaixonou com a madrasta dela. Ela se relacionava com a madrasta, e ela então chamou o pai, e o pai foi conversar com ela. Uma garota de 13 anos pegou a faca. Impossível que só eu li isso. Será que foi só eu que li? Outros leram. Ela esfaqueou o pai dela porque ela estava apaixonada pela madrasta. Vocês têm que ler jornais. Eu sei que você não quer ler jornal, porque tem muitas notícias que não prestam e tem gente que não lê mesmo. Mas um jornal super, por exemplo, é 50 centavos, poxa. Só para você ter uma ideia, uma hora, de vez em quando você dá uma olhadinha. Vê lá de vez em quando o que está acontecendo. Então, antes de Jesus, o diabo nadava de braçada. Nadava. E na nossa casa, ele não nada de braçada, porque tem o sangue de Jesus sobre nós, irmãos. Porque os anjos de Deus estão nos guardando. Então, quando Jesus chegou, eu vou mostrar para vocês na Bíblia o que é o tipo de ação demoníaca. Você não vai ser mais a mesma pessoa hoje. Olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus está falando com você, tá? Deus está falando com você que ligou a televisão aí agora. Deus está falando, olha aqui. Jesus percorria Palestina, Decápolis, 10 cidades em volta, que nós vamos em muitas delas, Cesareia, Judá,
Gadara, onde teve o processo gadareno, Cafarnaum, Tiro, Monte Hermon, Damasco, que é a capital da Síria, Berseba, Cisjordânia, Amã, Nazaré. As ovelhas estavam perdidas. Antes de Jesus lá em casa, irmãos, antes de Jesus, está com problema no casamento, vai Santo Antônio. Está sem dinheiro, vai São Judas Tadeu. É a mesma coisa de hoje. Satanás age a mesma coisa. Está com problema nas vistas, vai Santa Luzia. Está com problema no carro, vai lá consagrar São Cristóvão. Mas a gente não entende isso se o Espírito Santo não te revelar. Nós não entendemos isso. É preciso que você pregue o Evangelho. Só que às vezes a gente vai pregar o Evangelho, a pessoa apela com a gente, ela não quer ouvir. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas taparão os ouvidos, porque elas não querem ouvir a verdade. Todos os padres sabem a verdade, todos os pastores conhecem a verdade, o Papa conhece a verdade, os bispos conhecem a verdade, os espíritas conhecem a verdade, todos conhecem a verdade, só que nem todos obedecem, prefere continuar. E aí a igreja prega o Evangelho, e Satanás levanta contra a igreja, levanta contra a minha vida e contra a sua. E você é fanático, você é quadrado, você é chato, você não aproveita a vida, você não bebe, você não fuma, você não dança, você não gosta de carnaval, tudo da igreja é dinheiro, tudo seus é dízimo, todo pastor é ladrão, é negócio de crente, domingo, não pode isso, não pode aquilo. As pessoas acham que nós, os crentes, nós andamos assim, não pode fazer nada. A ideia é essa. Minha mãe falou comigo assim: ô Jorge, você não tem nada melhor para ser do que ser crente? Vocês estão mortos. Meus irmãos, a nossa pátria não é aqui, o negócio não é aqui. Tem que haver um lugar melhor do que este, irmãos. Tem que haver um lugar melhor. Não pode crianças ficarem morrendo afogada, acidentes de carro, suicídio, não pode. Isso aqui não é ponto final, isso aqui não é o jardim do Éden. Tem dor, tem câncer. Olha quantas pessoas me pedindo oração, olha quantas pessoas ligando, quantas pessoas estão morrendo agora, desespero, quantas pessoas estão amarrando. Você já viu alguém que morreu enforcado? Eu já vi, eu já ajudei a tirar uma pessoa que se matou. Você já viu o tamanho da língua da pessoa? Quando eu vi aquilo, eu demorei tempos e mais tempos, e agora me lembro da pessoa, o desespero da pessoa, os olhos esbugalhados, totalmente vermelhos de sangue. Como pode uma pessoa de sã consciência jogar uma corda num lugar e se matar? Como pode um homem estuprar a própria filha? Como pode uma mãe deixar uma luz de vela e ir para o baile, e aquilo ali pega fogo e a criança morre queimada? Tem que haver um lugar melhor do que esse, irmãos. Isso aqui não é ponto final. Ter um bom carro, ter uma boa casa, ter um jet ski, ter um curso superior, isso é nada comparado com aquilo que nos espera na eternidade. As ruas serão de ouro e cristal, não haverá morte, não haverá dor. Tem que ver se você está perdendo o que Deus tem para você por causa dessas coisas passageiras. Você vê a casa dos artistas, irmãos, os atores da Globo, que eram os maiores astros, estão lá abandonados. Aquelas pessoas da escolinha do professor Raimundo, todas passando fome e necessidade. Hoje comemora-se no mundo a morte do John Lennon. Ele morreu com 40 anos de idade, muito jovem, assassinado por um fã, por uma pessoa
que está lá condenada à prisão perpétua, já cumpre pena há 40 anos. Um cara novo. Mas ele foi falar que os Beatles eram mais populares do que Jesus Cristo. Um Tancredo Neves, que é eleito presidente do Brasil na democracia, primeiro presidente, e ele fala que se os dissidentes do PDS não deixarem de apoiar o Maluf, nem Deus impediria dele subir a rampa do Planalto, e ele não subiu com o corpo inerte. Puxa vida, o negócio, um navio Titanic, isso é história. O comandante vê o casco do navio, 1 metro de espessura de aço, e o comandante diz: nem Deus afunda esse navio. E um iceberg, água congelada, rasga aquele casco. Alexandre o Grande diz que dominaria o mundo, perdeu a batalha. Napoleão, onde estão estas pessoas, irmãos? Onde estão os reis? Onde está a onipotência humana? Onde estão as pessoas mais lindas do mundo? As pessoas mais fortes do mundo? Doentes, morte. Isso aqui não é ponto final. Então a chegada de Jesus, lá, quando ele passa ao lado de um cemitério, o demônio vem e diz: por que você veio me perturbar? Ainda não é chegada a tua hora. Talvez você tenha uma dor de cabeça crônica aí, olha. Talvez você tenha um temperamento, você tenha uma vida explosiva, não tem humildade, porque um demônio ataca você. Um demônio destrói, faz fofocas com seu nome, destrói seu casamento, te leva para o pecado, para a prostituição, para o adultério, para o lesbianismo. Não é normal, homem com homem, irmãos. Não é normal, mulher com mulher, se colocar 500 casais homossexuais, homem com homem, numa ilha. Das 100 anos não tem um vivo mais. Se colocar numa ilha 500 mulheres, e elas se relacionarem entre si, não tem mais ninguém daqui 100 anos, morreram todas. Acabou. Casamento é homem e mulher, macho e fêmea. Agora você vai falar isso, tem gente assistindo, autoridades assistindo. Se eu me calar, por que Jesus foi crucificado? Porque ele era um cara legal? Porque ele era um cara bonzinho? Não, porque ele falava a verdade. Por que você acha que os apóstolos foram queimados, crucificados, dependurados de cabeça para baixo, decapitados? Por quê? Porque eles falavam a verdade. Por que João Batista foi decapitado? Por que Herodias, aquela mulher? Porque João Batista estava sendo bajulado, e ele segurou as rédeas do cavalo de Herodes e disse: não é lícito, você está com a mulher do teu irmão, você matou seu irmão, e está com a mulher dele. E aquela mulher, Herodias, passou a ter o ódio de João Batista. Está na Bíblia. Ela teve um ódio, teve uma raiva, porque ele não afinou, ele não entregou os pontos. Então eu e você, por isso que Satanás vem contra a vida da gente. Eu vou derrubar um pastor. Você imagine quantas vezes o demônio veio contra a minha vida. Imagine nessa coronavírus aí, quantas bactérias, germes e vírus Satanás mandou para me pôr no hospital. Vocês é porque oraram por mim. Vocês é porque clamaram a Deus, porque as portas da igreja ficaram abertas aqui. Até crentes zombaram de mim. Crentes falaram que eu estava abrindo a igreja por causa de dinheiro, mas Deus conhece o meu coração, que eu trabalho é por amor a Ele, não é por dinheiro. Se eu quisesse, eu teria sido um deputado, seria um senador, seria um diretor no banco. Mas tudo que eu faço primeiro para Deus. Faço muito primeiro para Deus.
Então eu creio nesse Jesus. Olha o que está no versículo, no outro. Olha aí, acometidos, olha, sua fama correu, trouxeram então os doentes, os acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, tudo separado, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Eu vou explicar para você agora cada um desses itens aqui, em poucos minutos, para nós podermos terminar dentro do horário e orar. Primeiro, qual o público que seguia Jesus? Primeiro, os que padeciam. Olha lá, primeiro, os que padeciam. O que é padecer? É uma pessoa atormentada, é uma pessoa martirizada, é uma pessoa afligida. Eu estou aqui nessa igreja, então eu sempre falo isso, que tem gente nova aqui há 40 anos. Eu já vi pessoas entrando por essa igreja atormentadas. Eu já vi pessoas entrando aqui nesta igreja que dizem assim: eu tenho um zumbido no ouvido, e esse zumbido não tem médico que tire. E eu falo com a pessoa: fica aqui na igreja, pastor, tem um zumbido, eu fico louco, eu não durmo, atormentado. E em pouco tempo a pessoa dentro da igreja, e sai aquele bicho de dentro do ouvido da pessoa. Eu já vi isso aqui na igreja. O meu ministério não é de cura, o meu ministério não é de libertação, no sentido de fazer sinais. Eu sou evangelista, eu sou pregador da palavra de Deus. O demônio não manifesta aqui nesse culto, porque ele sabe que eu não vou dar cartaz para ele. Ele sabe que se manifestar aqui agora, eu falo assim: cala. Na sexta-feira o demônio manifesta. É um ministério específico de libertação do pastor. O meu é de conversão. O do pastor Silas Malafaia é de conversão, evangelista. Ele prega, ele fala assim: eu não quero aqui na frente crente fraco, eu não quero aqui crente desviado, eu quero aqui quem ainda não entregou a vida nas mãos de Jesus. E você vê a quantidade de pessoas que vem à frente. Agora já tem outros pastores, como o Morte Cerulo, que eu contei semana passada aqui, quem estava aqui, da ferida nas pernas. E o ministério dele é de cura. Por isso que a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. Você tem que ver o que Deus quer de você. Você tem que ver o que Deus quer de você. Agora, se a pessoa tem um dom de cura, ele não tem que ficar orando aqui na igreja só, não. Ele tem que ir no hospital. Ele tem que ir no hospital, ele tem que orar por enfermos, porque Deus manda as pessoas doentes perto dele. Mas ele também tem que ir onde estão os doentes. Se você tem o dom de milagres, você tem que chegar nessas empresas todas quebradas, como o pastor Kleber hoje foi numa empresa. Eu estou acostumado a entrar junto com o pastor Kleber, com o Daniel, nas empresas quebradas, e depois que nós chegamos lá, nós falamos: vai ter milagre de Deus aqui, vai ter resposta de Deus. Você viu o testemunho dela, bastou ela obedecer, começar a colocar no altar, e Deus abriu as portas. Agora eu vou te convencer a dar dinheiro na igreja, eu vou te convencer a ser dizimista. Isso não é obra de homem, é você que tem que querer, é você que tem que obedecer, é você que tem que dizer assim: Deus, não pode ser brincadeira. A Bíblia, e eu sou professor de história de universidade, é o documento mais confiável que tem, é a Bíblia. Todos os estudiosos, todos os cientistas, ninguém no mundo, e tem cientistas me escutando, nenhum documento do mundo é tão confiável quanto a Bíblia. E a Bíblia diz que Jesus, olha, ele libertou os atormentados, os martirizados. Talvez você é atormentado. Tem menino que arranca os cabelos, tem meninos que roem a unha. Eu estou acostumado a orar por quem rói unha, e eu falo: em nome de Jesus Cristo, você vai parar de roer unha. E no outro dia a pessoa já levanta e fala assim: sumiu. Tem que ver o que te martiriza, que derruba você. Você é uma mulher bonita que está envelhecendo. O que está te martirizando? Ser solteiro não é vergonha, é melhor do que ser mal casada.
Você tem que ser uma pessoa que tem liberdade. Você não é qualquer uma. Você não é qualquer um. Você não está numa zona boêmia, na Guaicurus, na rua São Paulo, na Oiapoque, procurando mulheres doentes, homens doentes. O seu corpo é templo do Espírito Santo, e não uma pessoa usar você, enfiar a mão no bolso e tirar R$10 e dar por ter usado você. Você é filha do Deus vivo. Você é filho do Deus vivo, e nós estamos indo para lugares melhores. Olha o que Jesus disse também: moléstias. Moléstia. Sabe o que é moléstia? Mal-estar, incômodo, coceira. Tem gente que tem coceira que não para, coça de manhã, de tarde, de noite. A pessoa tem moléstia, uma alergia. Eu tinha alergia de poeira. Como que eu vou viver nesse mundo com alergia de poeira? Que era o resultado eram as feridas nas minhas pernas. Então eu tinha que tomar Polaramine no mais alto grau. E aí Deus usou a vida do pastor Morris Cerulo. Deus usou a vida dele. Tem um jovem aqui que tem feridas nas pernas, e Deus manda dizer que foi o último dia que ele sofreu. E foi aquele dia que eu sofri, o último, porque 7 dias depois minha perna estava como a perna de um bebê. E isso está na Bíblia, quando Deus curou Naamã. Então moléstia está na Bíblia, Jesus libertando. O que mais? Tormento. Tormento aqui, olha, o que é a palavra tormento? Tortura, aflição, desgraça. Pessoa atormentada. A Bíblia diz que o processo gadareno era atormentado dia e noite. Ele não dormia. Nessa noite nós vamos orar por você. Pastor Cleber já prepara ali depois. Você vai ter que dormir. Dormir é um presente de Deus. O Salmo 4 diz: em paz eu me deitarei e logo pegarei no sono, porque Deus me faz repousar em segurança. Tem gente milionária que não dorme, irmãos. Eu pedi a Deus para eu dormir. Se eu dormir todo dia, antes de meia-noite eu já estou dormindo. Eu durmo antes de meia-noite, 11h30, 11h40, assim, dormir. Se acordar 7 horas, acordo 7 horas, 6h30, 7 horas. Posso estar num hotel, e aí tomo um café, porque vai fechar o café lá, 9 horas, levanto, tomo café. Mas eu vou pregar, à noite. Eu estou o dia inteiro lá no hotel em Brasília, ou onde for. Amanhã eu vou pregar em São Paulo, por exemplo. É a primeira viagem que eu vou fazer depois da pandemia. Eu vou pregar lá em Guarulhos amanhã, à noite. Quando vocês estiverem orando aqui, eu vou estar lá em Guarulhos pregando. E aí, já que eu vou sair, vou pregar só à noite, a igreja só vai me buscar à noite, eu vou almoçar no hotel. Se eu quiser, eu deito 9 horas, volto do café, eu deito, eu durmo outra vez. Muitas viagens minhas só para descansar. Eu descanso. Agora tem gente que não dorme nem à noite. Tem gente que acorda 4 da manhã e não dorme mais. Nessa noite, você vai deixar de ser atormentado. Eu creio no poder. Se você quiser, quando terminar o culto, você vai embora correndo. Mas se você quiser, a minha oração hoje, ontem, que essa mensagem eu ia pregá-la no domingo às 18 horas, 17h30. Eu clamei a Deus, falei: Deus, eu vou ministrar na terça. E pedi ao pastor Marcos para pregar no domingo. Eu acredito que hoje vai ter cura aqui nesse lugar. Gente atormentada, que significa tortura, aflição, desgraça e maldição familiar. Vai quebrar isso hoje aqui. Outra coisa, endemoniados. Endemoniados. A pessoa endemoniada, ela mata, ela estupra. E você pergunta a ela por quê? O que ela fez? E ela fala assim: eu não sei o que eu fiz. O diabo toma a mente dela e ela comete assassinatos. Todas as pessoas que se matam, preste atenção para você nunca mais esquecer isso. Todas as pessoas que tentaram se matar. Há poucos meses atrás veio um rapaz com uma marca de corda aqui no pescoço, que ele jogou a corda, frequentando a igreja, uma missão nossa
aqui de Santa Luzia, do pastor Enoque. E agora ele frequenta lá. Ele jogou a corda e o galho do pé da árvore quebrou, mas a marca ficou. De tanto ele pular sem ar, o corpo dele, gritando, o galho da árvore balançou, a árvore balançou e quebrou. Ele veio aqui nesse altar aqui entregar a vida nas mãos de Jesus. Então aquele endemoniado, ele não lembra de nada. Ele não lembra de ter comprado corda, não lembra de ter subido na árvore, ele não lembra de ter colocado a corda. Ele estava endemoniado, possuído por um espírito maligno. Agora, o Espírito Santo não faz como o demônio, porque você cheio do Espírito Santo, você nunca perde a consciência. Você continua com a consciência e você vê tudo que você está fazendo. Agora o demônio não. O demônio cega a pessoa. O príncipe deste mundo cegou o entendimento. Nós temos aqui na igreja um médico que lambia feridas no centro espírita. Ele só acreditou que ele lambia feridas porque a mulher dele se converteu aqui na igreja. E ela filmou, falou: amor, você está lambendo feridas quando você está incorporado. Quando ele viu aquilo, ela teve que filmar, escondido, e mostrou para ele. Ele falou assim: não, ele chupava as feridas com pus. Um homem que entende de bactéria, de vírus e de germes. Eu estou te dizendo, Jesus te escolheu para você ser um instrumento de Deus. Larga essa cachaça, larga essa bebida, larga essa prostituição, larga essa mentira. Para de jogar em loteria, para de jogatina, para de jogo de bicho. Deus tem poder para te abençoar. Ele tem poder para te dar. Aguenta mais um pouco. Se a bênção não chegou na sua vida, ela vai chegar. Ela vai chegar. Se a bênção não chegou, ela vai chegar. Endemoniado. Eu fui expulsar um demônio no bairro Céu Azul, que ninguém quis ir comigo. Liguei para o pastor Luizão, a Conceição Santana, irmã dessa igreja, que me ligou: pastor Jorge, minha colega de trabalho está possessa. Eu chamei um, não pôde, outro não pôde. Quando eu cheguei na esquina, no bairro Céu Azul, Conceição Santana, ela falou: pastor, vai que eu vou na frente. Agora eu não faço isso, porque Jesus mandou ir de 2 a 2. Quando eu cheguei na esquina, uma mulher desceu e falou: eu estou vendo que você vem aqui. Eu não tinha nem chegado. Quando eu cheguei na casa, no alpendre, a mulher possessa, o homem possesso, o demônio tentou entrar em minha boca enrijeceu. Eu não estou falando de outro pastor, não. Eu estou falando de mim, que eu clamava o nome de Jesus, e o demônio em minha boca ficou petrificada. Cada vez que eu falava, o demônio tentou entrar dentro da minha garganta, e eu clamei. Por isso que Jesus falou: nunca vai sozinho, vão de 2 em 2. E eu tive forças ali de Deus para dizer: sai! A minha boca voltou ao normal. Pessoas endemoniadas, Jesus expulsou o demônio. Talvez dentro da sua empresa, talvez dentro da sua casa, tem demônio, discussões, frieza entre marido e mulher. Semana passada eu estava precisando de ajudar uma pessoa, ela numa batalha, numa luta. Eu falei: não é normal isso. Aí eu jejuei por ela. Eu jejuei, falei assim: eu vou levantar, não vou comer nada, e fiquei em jejum até a hora que eu estabeleci entre eu e Deus. O jejum pode ser de 2 horas, de 1 hora, pode ser de meia-noite às 9 da manhã, pode ser um jejum de café, pode ser um jejum de televisão, jejum de celular. É entre você e Deus. O jejum daquilo que você quer fazer, jejum de comida. Você estabelece um propósito. Falei: eu não vou. E eu fiz um jejum até a hora estabelecida. A situação foi resolvida. Sabe por quê? Porque Jesus falou que tem demônio que só sai com jejum e oração. Olha o que mais: lunáticos. Jesus que falou isso aí, irmãos, que nem eu não. Jesus libertou lunático, é pessoa ligada a horóscopo, influenciada por lua. Nosso negócio não tem lua não, irmãos. Nosso negócio não tem lua, não tem Capricórnio, balança. Como é que é o nome dos outros negócios? Eu era, segundo esse, Satanás falou que eu era balança. Balança cai, né? Capricórnio, o que mais? Câncer, Escorpião. Oh, pelo amor de Deus,
Que escorpião aqui? Sagitário? Não vou nem levantar a mão, não. Não tem nada assim abençoado. É só troço ruim, irmãos. Só troço que não presta. A gente pegava Sora Ionara, Omar Cardoso, sei lá. Os caras tudo derrubados, Satanás arrebentando com eles. Vê aí, eu dei lá livro da Rádio Tatiaia lá de manhã, esqueci o nome dela, a Cirantão. Eu dei para ele, né? Toda hora eu falo, pastor, obrigado, meu amigo. Toda hora eu dei para ele o Águia e o Galinho. Dei esse devocional para ele. Toda hora ele fala, meu amigo Jorge Linhares. E logo depois vai ter Balança, vai ter Capricórnio. Aí entra, mistura, né? Então, ó, influenciar. Irmão, não tem lua, não. Fica descansado. Deus pôs negócio de lua, de coisa assim, para plantação, para animais. Para você não. Todos os dias são de Deus na sua vida. Para de olhar horóscopo. Satanás vai ser derrotado mais uma vez. Que mais? Olha aqui, paralíticos, acidentes de carro, que as pessoas ficam entrevadas na cama. Não é um acidente normal. Um endemoniado vem de lá, bate no seu carro, te coloca entrevado na cama. Jesus veio e mandou paralíticos andarem. Olha o que mais? Enfermidade, que significa falta de saúde, vício, pecado, de homossexualismo. Quantos pais estão sofrendo aqui? Uma irmã aqui da igreja colocou o filho aí numa escola para a filha passar em medicina, na melhor escola que faz propaganda que passa. A professora era um homem vestido de mulher. Sabe o que aconteceu? A menina chegou em casa e falou, mamãe, eu também quero namorada, eu quero ser feliz com mulher. Filha, não, mãe. Sabe por quê? Colocou numa escola que não tem princípios sagrados, não tem nada de Deus. Ai, irmãos, nossa luta é contra Satanás. Por isso que está escrito aí no versículo, ó, pessoas que não são viciadas, mas são escravas. O corpo dela é viciado em droga, gasta todo o dinheiro com cocaína. Aqui na igreja hoje eu posso falar, eu não dou nome, mas tem um casal aqui da igreja, funcionários federais, que o marido e a mulher só se relacionavam com cocaína. Ele só tinha prazer sexual e ela, todo o salário de uma caixa econômica federal, todo o salário era consumido por cocaína. E eles começaram a vir à igreja, e hoje eles são libertos pelo poder que há no nome de Jesus. Então eu sei o que eu estou falando, eu sei. Eu tirei esse dia para santificar minha vida. Eu tirei esse dia para enfrentar demônios, não no meu nome, no nome de Jesus. Volta o versículo 23, olha lá. Percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. Eu falei ontem com uma pessoa que leva sopa para os pessoas que vivem nas drogas ali, na Lagoinha. Eu falo, vocês têm que levar também o evangelho. Pega livrinhos meus, quanto vocês quiserem. Pega ali os livrinhos. A igreja tem folhetos, é para isso que vocês entregam o dízimo. Olha quantos folhetos tem no hall de entrada. Leva a sopa, leva o sanduíche, mas leva também a palavra de salvação, porque o que vai mudar a vida deles é a palavra de salvação. Dá o peixe e dá o Salvador, o Criador do peixe. Dá. Olha, sinagogas pregando, demônio manifestou na sinagoga. Lê o evangelho. Jesus começava a pregar, o demônio, ei, pare de falar. E Jesus falava, cala-te, porque Jesus veio transformar, veio libertar, curando toda sorte de doença. Agora versículo 24, eu vou pedir para vocês colocar em pé. E a sua fama correu por toda a Síria. Quando nós estamos em Jerusalém, você vê a Síria, é divisa, são dois países, são divisas. Olha lá, trouxeram-lhe então os doentes. Você tem que convidar alguém para vir à igreja, meu amado. Deus te deu esse carro, não é só para você ficar passeando com ele, não. É para você buscar um parente, é para você buscar alguém. Deus te deu esse sítio
não é para a turma ficar lá comendo e bebendo, não. Deus te deu essa posição lá no prédio que você mora, na rua que você mora, para você transformar aquele salão de festas numa oportunidade para glorificar a Deus. Tá? Deus, Ele quer te prosperar. Deus não tem problema de dinheiro, irmãos. Deus não tem problema, não é esse o problema. O problema de Deus é esse aqui, ó, um coração quebrantado, que fala: ó Deus, eu glorificarei o teu nome. Eu glorifico o teu nome. Olha lá. Trouxeram então os doentes, isso que eu falei com você, gente com dor de cabeça crônica, gente com enfermidade, olha lá, acometidos de várias enfermidades, loucura. Talvez na tua casa cheia de doença, sara um, adoece o outro, sara o outro, adoece o outro, sara um, adoece o outro, é hepatite, é problema de coluna, é problema de cegueira, é problema de fígado, problema de rim, tudo doença na casa lá, tormentos, todo mundo, menino não dorme, é medo, assombração, está vendo lá, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou a todos. Versículo 25. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Pessoas que estavam possuídas, desesperadas, mortas. Quando eu trago alguém para cantar alguma coisa aqui na igreja, não é para ser artista, e graças a Deus o David Kina, é porque as músicas dele levam libertação nas casas. Eu tenho uma aposentadoria muito boa, que eu trabalhei 32 anos no banco. Quando eu falo para você, leva um livrinho, não vai mudar a minha vida. Eu já tenho mais do que eu preciso. O que Deus me dá agora é para eu poder dividir com os outros, é para eu poder abençoar. Qualquer restaurante que eu chego, eu sou muito bem tratado, eu como. Eu estou com 68 anos. Eu tenho o vigor de um jovem. Eu tenho vontade. Eu não levanto reclamando da vida. Eu não fico falando Covid. Eu não tenho tempo de ficar dando cartaz para o diabo. Eu não tenho tempo de ficar falando de problema de governo. O meu negócio é com Jesus. Abre suas mãos assim, abre.